3 projetos que modificam o Fundo de Participação dos Municípios, que estão tramitando em conjunto na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, serão debatidos hoje em uma audiência pública. O relator das matérias, senador José Pimentel, do PT do Ceará, tem parecer favorável ao projeto que propõe transformar as faixas de classificação dos municípios numa distribuição contínua. Para debater este assunto, o plenário em pauta de hoje recebe os deputados Dedé Teixeira, do PT, e Wellington Landim, do PROS. Deputados, obrigado pela participação aqui no programa. Deputado Dedé Teixeira, esse projeto de lei, que recebeu parecer favorável do senador Pimentel, visa evitar que variações entre o número de munícipes, entre a população de cada município, gerem grandes saltos nos valores que eles recebem. Então, muitos municípios perdem muitos recursos por conta disso, né? Olha, veja bem, essa lei do FPM, primeiro ela tem um componente social muito grande, porque ela é diretamente proporcional à população e é inversamente proporcional à renda. Então, isso é uma coisa interessante, faz com que os estados, os municípios mais pobres recebam mais por conta dessa inversão aí. Isso é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, ela também, existe uma faixa etária, né? Você sobe de índice a partir daquela população. Um habitante a mais, você já sobe de índice. Isso tem causado alguns problemas, principalmente, o deputado Wellington Landim já foi prefeito, sabe, principalmente quando você tem os censos que acontece de 10 em 10 anos pelo IBGE. A partir dali, por uma projeção de crescimento, uma média de projeção de crescimento, aí os municípios podem ascender aquele índice. Isso tem causado prejuízo para alguns municípios. A proposta aí que o senador Pimentel está relatando e tem um parecer favorável é interessante, mas é preocupante. Por quê? Porque você não pode causar nenhum prejuízo a partir da modificação dessa lei. E olhe que o FPM, por ser a principal renda, acho que 90% dos municípios do país, principalmente os municípios pequenos, você não pode cometer um erro e transformar isso, às vezes, numa questão séria de receita para os municípios. Veja que o FPM, mesmo sendo a principal receita, há muita controvérsia com relação a isso. Outra coisa importante que eu acho que o projeto de lei não trata, eu acho que o Wellington sabe muito bem o que eu vou dizer e vai comentar, é exatamente essa constante modificação. Você tem um mês com FPM lá nas nuvens, com um aumento significativo, aí causa alegria para os gestores municipais, e em seguida vem um mês com a queda significativa. Ocorreu agora. Em janeiro nós tivemos um grande FPM, fevereiro teve uma queda muito, muito grande, março caiu novamente e apavora a qualquer princípio de planejamento. O que a gente poderia pensar, e o governo poderia pensar, era criar um fundo, talvez um fundo, que pudesse equalizar isso, para quando nós tivéssemos meses de queda de arrecadação do FPM, você tivesse um fundo que desse uma equalizada. Porque como é que o município vai tratar a receita que tem despesas fixas com salário de pessoal, despesas fixas com contratos que ajudam e desenvolvem as ações de políticas públicas na cidade, as despesas, por exemplo, para financiar um hospital é uma despesa fixa, crescente muitas vezes, e você tem uma queda de FPM. Então, causa transtorno, tá certo? Na maioria dos municípios, os prefeitos ficam numa situação difícil, com dívidas, e isso cai na imagem da gestão. Nós vivemos um momento muito difícil, a centralização dos recursos é muito grande, o governo central, mesmo sendo o meu partido, mesmo já melhorando, o Lula deu 1% do FPM, mais 1%, já houve uma nova investida dos movimentos o movimento municipalista, na tentativa de construir mais 1% do FPM para distribuir para os municípios, mas é insuficiente diante dos desafios que os municípios estão colocados. O desafio principal é da gestão local e nós temos muito pouco recurso para manter os serviços eficiente, dando qualidade de vida à população dos nossos municípios. Os coeficientes variam de
é 0,6% a 4%, essa questão da distribuição. E os municípios, ao longo do tempo, vêm sofrendo mais cortes, vários cortes no repasse desses municípios, e eles sofrem com isso, né? A população é que mais sofre. Há uma análise aí que pouca gente, que não esteja muito presente no processo municipalista, consegue compreender. O bolo do país é um bolo que é repassado ao FPM na seguinte forma: a receita, imposto de renda, mais IPI. Aí, Dedé Teixeira colocou aqui que nunca ninguém conseguiu compreender, e difícil de ser explicado, como é que ele conseguiu um município, ou os municípios, por exemplo, do Ceará, recebem uma receita considerada boa, que cumpra os compromissos existentes no municipalismo, no mês de janeiro, mês de fevereiro ruim, mês de março ruim, abaixo do esperado. Não existe um planejamento e ninguém consegue evidenciar no Fundo Nacional como é que há uma projeção. Como é sabido de todo mundo, o FPM é proporcional à população. Mas esse proporcional, ele não cresce como os serviços crescem, as responsabilidades municipalistas. Foi uma série de ações sociais, ação da saúde, ação da educação, é evidente que tem um apoio também do governo federal, mas hoje a grande maioria das ações do município, que há algum tempo atrás não existia responsabilidade, né, do município, hoje são de responsabilidade inteiramente do município. Então você passou a receita não acompanhar as despesas. E isso traz um transtorno muito grande, né? Não há, que é o mais sério, porque se você nivela tudo por baixo, mas você tem um planejamento, você corta a despesa. Corta a despesa para se adequar à receita. Se você não sabe o que é que vai acontecer, ou imagina que pode acontecer, e às vezes falha, né? Você, evidentemente, que corre um risco muito grave de as suas despesas não acompanharem a receita. Então, isso é muito duro. E o pior de tudo isso, o Dedé tem razão, você não consegue, são 3 leis, só no momento. Já se tentou remendar uma série de vezes. Ninguém faz uma discussão, no meu modo de entender, profunda suficiente, com o municipalismo, para valer, estudando, verificando, fazendo as hipóteses, fazendo uma logística com os pequenos, com os grandes, e vendo fazendo uma avaliação ao longo de alguns anos para poder perceber bem a projeção, para que isso não fique ocorrendo, que de certa forma, há uma desagregação, há um problema municipalista grave que começa a esvaziar, porque todo presidente que chega, o municipalismo vai na mesma linha. É uma coisa que se torna antipática, né? Antipática, querer sempre isso, aumentar, e a população não tem uma explicação de vida. A Constituição, deputado Dedé Teixeira, prevê que 22% do imposto de renda e do IPI sejam destinados aos municípios, a esse fundo de participação dos municípios, 10% para as capitais e o restante para os restantes dos municípios. É um percentual pequeno ainda. Como resolver? De onde tirar mais dinheiro para os municípios, deputado? Os municípios, como estão hoje, é impossível se prestar um bom serviço. Isso é uma conclusão que eu cheguei. Eu acho que eu vivi o momento antes da Constituição. Eu fui prefeito em 89, então foi depois da nova Constituição, que deu um incremento muito grande aos municípios. O Edlandinho lembra disso, porque principalmente os médios e grandes municípios, as capitais, se apoderaram de muito recurso depois da Constituição. A história do IPTU, o ISS, quer dizer, revigorou e deu muito recurso. Esses municípios passaram momentos muito importantes. Mas as tarefas assumidas pelas gestões locais, elas cresceram exponencialmente. O resultado é que hoje os 22,5% é insuficiente para bancar uma política decente, competente, universal e de qualidade. Esse é um debate
porque eu acho que as entidades municipalistas não querem fazer, ou fazem que fazem, né? Eu acho que nós temos que aprofundar esse debate. Os próximos governantes, eu acho que chegou o momento da eleição presidencial, nós temos que pautar isso nas campanhas dos presidenciáveis, essa questão, porque é tragédia, pessoal. Com exceção de poucos municípios aqui em Fortaleza, municípios como Fortaleza, que tem arrecadação pujante, arrecadação própria, município Maracanaú, o Sobral, Caucaia e outros, eu não lembro se tem, e Juazeiro, que tem uma reserva de FPM, porque a partir de 150 e poucos mil habitantes, você recebe uma reserva aí, Sobral, quando o Cid assumiu, 2 anos depois, eles entraram na faixa da reserva do FPM, porque aumentou a população, aí eles tiveram um incremento de receita muito forte, que ajudou o Cid a fazer uma grande gestão. Então, com exceção desses municípios que têm a reserva de FPM, recebem o FPM mais um percentual que é grande por conta do aumento da população, que passou de 150 e poucos mil habitantes, esses aí, e tem receita, tem muita indústria e tal. A maioria dos municípios vive na pendenga, não tem receita própria, é muito pequena e aí ele não consegue sobreviver, mesmo com transferências, hoje que considera importante que o governo federal tem transferido. O Fundeb é uma questão importante, o per capita que se remete para os municípios da matrícula do ensino fundamental e ensino infantil, mesmo com outros programas em diversos ministérios, como o da saúde, não sei o quê, mas é insuficiente. Os municípios estão vivendo hoje um grande desafio, que é manter os hospitais municipais funcionando. Não tem recurso. É uma coisa séria. Os Mais Médicos vieram, realmente é um grande programa que aliviou, inclusive, aliviou a despesa do município, porque imagina um município com 5, 6 médicos do programa Mais Médicos, que é pago com o governo federal, tá certo? Isso ajuda, porque é salário alto que você tem que contratar, que o Mais Médico está bancando. Mas, mesmo assim, é insuficiente. Nós precisamos ter uma consciência e uma articulação para melhorar a receita, porque os municípios precisam ter mais receita dentro do bolo tributário nacional. Os municípios com menos habitantes não podem sofrer tanto assim essa questão do percentual. O senhor acredita, são 3 projetos de lei que estão tramitando lá no Senado, o senhor acredita que algum deles vai passar, enfim, vai melhorar a situação desses municípios? Olha, todos eles têm realmente como proposta melhorar a situação, sobretudo dos pequenos e médios municípios. Todos eles. Agora, alguns não há uma profundidade, fica praticamente no que está, uma modificação insignificante para a luta municipalista que vem de muito, desde, o deputado Dedé disse aqui, desde a Constituinte. Desde 89 que vem essa luta por melhoria das condições, porque a Constituição de 89 colocou muitas obrigações para os municípios, muitas obrigações para o município. Está longe da população entender essa dificuldade que os municípios passam, porque a situação dos municípios aparece quando há problema de ordem legal. Não aparece quando a sua deficiência na arrecadação própria e a sua deficiência no que lhe é direito em cumprir um bom trabalho prestado à população de cada município. Não há um estudo aprofundado disso para se dizer município A, município B, precisaria, como foi dito aqui, depende da população. Mas há uma irregularidade presente, que é uma queixa generalizada em todos mesmo das cidades médias para frente. Então, é preciso que o movimento municipalista se concentre nessas matérias, que, tendo um relator como o senador Pimentel, é muito mais fácil do diálogo. Ele compreende essa situação porque é também um municipalista, é um senador que conhece o interior do Estado, conhece o interior do Brasil. Então, não há aqui nenhum luxo, nenhuma receita que seja exuberante, absolutamente nada. É evidente que a população tem que cumprir, tem que cobrar dos prefeitos, dos gestores, aquilo que lhe é direito. Mas muitas vezes, o gestor não tem condição de colocar para a população aquilo que lhe é direito. Então, precisa realmente de uma reformulação.
A gente agradece mais uma vez a participação dos deputados Dedé Teixeira e o Wellington Landim aqui no programa. O Plenário em Pauta de hoje fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.